Ai, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoas? Bom, ai, hoje eu vim falar um pouco sobre o descanso. Ontem eu tava me perguntando assim, na verdade, ontem foi o dia que eu tirei para descansar. A gente tá no meio do feriadão gigantesco, maravilhoso, de Páscoa, hoje é domingo, e ontem eu tirei o dia para descansar. Só que é engraçado porque as minhas formas de descanso, elas são um pouco diferentes das usuais. Eu não sei como vocês costumam descansar por aí, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito tempo parada. Pra mim, ficar sentada no sofá, por exemplo, olhando pro nada, vendo TV, essas coisas assim, às vezes até é ok, funciona. Mas na maioria das vezes, pra mim, é aterrorizante. É como se, meu Deus, parece que, sei lá, assim, me invade um tédio e eu não consigo. Ontem eu decidi mudar minha casa de novo. Eu tenho essa mania, meu marido adora, né? Eu mudei, eu esqueci de gravar, na verdade, devia ter gravado antes e depois, e também a bagunça, né, pra botar nos bastidores, mas eu acabei esquecendo na correria. E para mim, pensar em coisas diferentes, arquitetar coisas novas, desenhar, não sei, é uma maneira para mim de descansar. Então, ontem eu troquei a casa de lugar de novo, eu botei a sala de jantar onde era a sala de estar e a sala de estar para a sala de jantar. Diga-se de passagem, ficou bem melhor do que estava antes. Mas parece que sobrou um pouco mais de espaço. Eu não sei, assim, eu gosto de ver as coisas em lugares diferentes, pensar por diferentes perspectivas. Eu acho que isso me anima, me motiva e também me ajuda a descansar, porque eu penso em coisas diferentes. Então, essa é uma maneira que eu tenho para descansar, é organizar coisas, é pensar diferente, pensar em coisas novas, arquitetar coisas novas, enfim. Mas, e eu não sei como é para vocês, mas na internet, ultimamente eu tenho visto muita gente falando, é porque descanso é para quem não consegue, é para os fracos, é para isso, é para aquilo. Principalmente a galera que prega aquela coisa de workaholic, que tem que trabalhar e explorar os teus limites, chegar nos teus limites. Pois é, gente. Eu cheguei nos meus limites no ano passado. Tive um período bem conturbado da minha vida e por um tempo eu não conseguia fazer muitas coisas. Eu tava triste, abatida, cansada e eu não conseguia descansar. Então eu tava sempre naquele ciclo, trabalha, 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 né? Como eu tô agora, mais ou menos, mas naquela época tava bem pior, porque eu tava meio perdida com algumas coisas, tinha algumas decisões que eu precisava tomar e eu não tava conseguindo, tava muito nervosa, ansiosa e tudo mais, e eu não conseguia descansar. Então foi um período bem caótico e foi bem ruim. Eu cheguei no meu limite, sim. Não tive burnout nem nada, só realmente tava no meu limite, assim, sabe? Quando tu chega lá e pum, se tu ultrapassar, dá problema, mas então. E meu seu fone não tá gravando, aí sim. E eu tava pensando, às vezes ainda é difícil pra mim reconhecer que eu preciso descansar em alguns momentos. Por exemplo, eu gosto de ir pra academia, vou as minhas 4 vezes rezadas e às vezes quando eu tô muito exausta, que eu sei que eu preciso de descanso, eu não vou. Eu digo, não vou ir hoje, troco para outro dia, por exemplo, né? Programei ali para ir segunda, terça, sexta, sábado, por exemplo. Tô muito cansada na terça, tô no meu limite já de exaustão na terça-feira, assim, isso acontece muito. É raro, mas acontece bastante. Eu troco pra quarta, pra quinta, enfim, até porque na verdade na quinta-feira eu jogo vôlei de noite, então também às vezes fica bem puxado. Mas
eu tenho aprendido a reconhecer os momentos em que eu realmente preciso parar e descansar. E dizer assim, não, Stephanie, agora tu, desliga, reseta, porque senão vai dar pane no sistema, vai dar aquela tela azul e é isso aí. Até porque tem momentos em que, apesar de eu precisar fazer as coisas, precisar trabalhar, por exemplo, até mais tarde, ou trabalhar em outras coisas, eu não rendo, eu não produzo, eu fico batendo cabeça, às vezes, numa coisa que é extremamente simples, mas eu tô tão cansada que eu não consigo pensar conscientemente, claramente naquela determinada coisa. Então, aprender a descansar tem sido bem desafiador ultimamente, mas tem sido bom também. Porque, olha a tela suja, senhor. Um pouquinho. Aí. Por exemplo, né, nesses momentos em que não é por preguiça, assim, gente, mas é realmente aprender a reconhecer que se eu extrapolar e se eu fizer mais alguma coisa, né, porque a gente vai colocando coisas ali no dia pra fazer e chegar no final do dia, cumprir com tudo, beleza. Mas e se trouxe realmente algum resultado? Como é que eu tô me sentindo? Eu tô exausta? Eu tô bem? Eu tô satisfeita? Ou eu só tô extremamente cansada e pensando que eu fiz um monte de coisa e que, puxa, agora eu vou dormir e amanhã eu vou acordar e ter que fazer tudo de novo. Então, eu tenho aprendido a reconhecer esses momentos, assim, que eu realmente preciso parar, não por preguiça, não por procrastinação, porque a gente sabe quando a gente tá procrastinando alguma coisa. No fundo, a gente sabe quando a gente precisa fazer algo e a gente não tá fazendo porque, ou tá com preguiça, ou às vezes a gente procrastina. Eu sei que a procrastinação não é preguiça. A gente procrastina por N motivos. Um deles, às vezes, é aquela coisa de fica na minha cabeça porque aqui tá bom, se eu for fazendo vai ficar bom. Isso acontecia muito comigo também. Mas a gente sabe quando a gente não tá fazendo algo por alguma coisa específica, né? Então, eu tenho aprendido a reconhecer quando eu não vou fazer, na verdade, decidido não fazer coisas porque eu estou cansada. No caso, não tenho condições de fazer. E uma delas é, que eu tava falando da academia, né? Então, às vezes, tem dias, gente, que a rotina, assim, quem trabalha com contabilidade sabe como é, né? A gente chega no final do dia, se a cadeira não tava confortável, a gente chega podre no final do dia, porque a gente cansa a cabeça, a cadeira não tá confortável. Tudo sai meio errado já, e a gente decide que vai fazer uma coisa, e aparece outra demanda, e vem e vai, e é cliente, e é telefonema, e agora em época de imposto de renda, então pior ainda, porque a galera acha que a gente só trabalha nessa época. É pior ainda, né? Então, tem dias que eu reconheço, puxa, eu tô extremamente exausta. Eu não tenho por que eu ir me exaurir mais ainda para amanhã eu começar tudo de novo, cansada. Então, eu tenho aprendido a reconhecer esses momentos e também a reconhecer, esses são bem fáceis, na verdade, a reconhecer quando eu não quero fazer algo por preguiça. Por exemplo, assim, eu não quero ir na academia hoje, mas é porque eu tô com preguiça mesmo, né? Porque sempre bate aquela preguiça, né, gente? Eu sempre vou meio obrigada. Os meus 4 dias fiéis ali, sempre, a maior parte deles, pelo menos uns 3 eu vou obrigada. Então, eu tenho aprendido a reconhecer, assim. Até é desafiador porque a gente vive numa sociedade que nos diz que a gente precisa produzir, 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 que a gente tem que chegar no nosso limite, que a gente tem que estar sempre dando conta de tudo. E eu tenho ido meio que contra a maré, assim, nesse sentido de, não, eu não preciso dar conta de tudo, eu posso muito bem pedir ajuda quando eu preciso, e isso tem sido bem libertador. Eu tenho delegado algumas coisas que eu achava que só eu podia fazer, e, gente, é maravilhoso. Não precisar me preocupar com determinadas coisas que antes eu me preocupava é um alívio gigantesco. Mas, enfim, essa coisa de saber e conseguir entender os momentos em que eu realmente preciso parar e pensar em mim. Seja para sentar e assistir TV, tá tudo certo. Seja para
sei lá, jogar um joguinho no computador, tá tudo certo. Seja pra acariciar o cachorro, ficar com o teu cachorro, ficar com teu marido, com teus filhos, tá tudo certo, não tem problema. Na verdade, eu acho que pra mim, o descanso é essencial, seja ele pintando, jogando, assistindo TV, assistindo série, vendo jornal, lendo, enfim, da maneira como funciona pra ti, como a tua cabeça descansa. Eu acho que a gente precisa desses momentos para sempre voltar no dia seguinte melhor. Porque às vezes também aconteceu, tô suando, já de tanto falar. Às vezes acontecia de, por exemplo, eu vou descansar só no final de semana. A gente chegava no final de semana, eu fiz tanta coisa durante a semana, fui arrastando tanto o descanso, né, para depois, e cheguei no meu limite, assim, que no final de semana a única coisa que eu conseguia ter era crise de ansiedade. Foi assim durante muito tempo, até eu entender que não, eu preciso dividir, eu preciso descansar durante a semana também, eu preciso descansar em determinados momentos, eu tenho que ter pelo menos um dia que eu vou desligar de tudo, uma manhã, uma tarde, que eu não vou ver mensagem, que eu não vou atender telefone, que eu vou ficar com a minha família, que eu vou ficar off, que eu vou ficar só aqui jogando, fazendo alguma coisa. Então, é isso, sabe? Acho que a gente tem que sim priorizar os momentos de descanso e a gente sabe quando a gente precisa descansar. Porque o corpo dá sinais, a cabeça também dá muitos sinais. E eu acho que é importante a gente se escutar, se conhecer. E eu tenho aprendido isso, assim, né? Em alguns momentos na marra, porque daí às vezes a gente diz, não, mas eu consigo, e aí quando vê, né, o corpo tá lá dando todos os piripaques possíveis, todos os alertas, né? E a gente insiste muitas vezes em que a gente consegue dar conta de mais um pouquinho de coisa. Então, a reflexão que fica hoje é sobre como você tem se dado, né, esse direito de descansar, porque não é um luxo, descanso não é luxo, é uma necessidade. Então, como que tu tem descansado? Quais são as maneiras que tu tem utilizado para descansar, né? O que que tu faz durante teu descanso? E, bom, por aqui tem sido bem louco, esses dias, inclusive, eu tive algumas crises, não foram bem crises, assim, mas eu trabalhei, e começou a me dar umas, como é que eu posso dizer? Umas arritmias. Eu tava nervosa, na verdade, um pouco de ansiedade, com estresse, com um monte de outras coisas. E começou a me dar umas arritmias e eu pensei, ok, é o horário, é o momento de eu começar a diminuir o ritmo, né? Mas eu não costumo parar assim de sopetão, porque para mim parar de sopetão é a mesma coisa assim, eu corri na esteira 5 km aqui a 12 km por hora e de repente eu paro. O que que acontece? O coração, ele, né, parece que vai sair pela boca. E é a mesma coisa que acontece comigo, pelo menos, quando eu tô nesse ritmo meio frenético, de repente eu paro. Então eu começo a diminuir o ritmo e as coisas começam a voltar ao normal, pra mim, pelo menos. Então, é isso, gente. Reflitam. Vocês têm descansado ultimamente? Como é que tem sido esses momentos de descanso para vocês? Vocês fazem o quê? Vocês pintam? Vocês jogam? Vocês assistem TV? O que que vocês fazem por aí? Contem nos comentários aí. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.